Olá! A nossa República dessa semana mergulha em um alerta que vem das profundezas do Oceano Pacífico e que pode mudar o cenário econômico e social de Mato Grosso nos próximos meses. O fenômeno Super El Niño está se configurando com uma intensidade raramente vista, prometendo picos de calor acima dos 42 graus e uma desregulação severa no regime de chuva. Quais os riscos reais para a nossa safra? Como a saúde pública deve se preparar para a fumaça e a inversão térmica? Para jogar luz sobre esse tema, recebemos o climatologista Rodrigo Marques, da UFMT. Professor Rodrigo Marques, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para tratar de um assunto tão relevante. Eu que agradeço o convite, Mauro, e estamos sempre à disposição para estar conversando aí sobre as questões do tempo e clima. Professor, eu queria saber o seguinte, o que diferencia o El Niño, esse que a gente ouve todo ano, chega e vem, desse que a gente já está chamando de Super El Niño? Qual é a diferença de um para o outro? Basicamente, quando eu falo de El Niño, eu estou falando de um aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. Então, quando você tem no mínimo ali um aquecimento meio grau acima do normal, nós temos, e por muito tempo, a gente tem a configuração do El Niño. O que está acontecendo agora e que tem se propagado a nomenclatura, né, Super El Niño? É porque os modelos estão indicando que este ano, esse aquecimento ele deve ficar entre 2 e 3 graus acima do normal. Então, como é algo muito raro... Deixa eu lhe perguntar, porque se meio grau faz esse estrago todo, que toda vez que tem o El Niño é um sufoco, é calor demais, é seco demais, é queimada demais, tudo é demais. É difícil passar por um período desse, ainda que dure 3, 4 meses, mas é um período dificílimo, principalmente aqui em Cuiabá e Mato Grosso. Agora estamos falando de 3 graus de aumento de temperatura. Os modelos estão estimando que pode ficar entre 2 e 3 graus a temperatura da superfície do mar do Pacífico. Então, exatamente por isso, que é uma coisa bem rara, né, é que tem se difundido a nomenclatura de Super El Niño. Mas já aconteceu outras vezes? Já aconteceu. A última vez que nós tivemos assim, uma temperatura mais forte, aí na casa de 2 graus, foi em 2015 e 2016. E Mato Grosso teve problemas muito sérios na safra, né, de 2016, sobretudo a safrinha, que é a que planta ali em março, né, porque nós tivemos um início do ano muito seco. Agora, professor, por que acontece isso? Subiu a temperatura do mar lá do Oceano Pacífico, 2 graus e tal, e tem essa expectativa de que pode ser muito difícil. Porque que atrapalha, né, a gente atrapalha? aqui. Bom, primeiro, o que é o El Niño, né? O que se sabe é que tem um vento que nós chamamos de ventos alísios, que são ventos que eles partem do trópico em direção ao Equador. Então, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério do sul, eles se encontram no Equador e vão sempre do leste para o oeste. Esse movimento, como ele é próximo à superfície, ele pega a água do oceano e empurra ela para o oeste. E aí ele faz com que a água mais fria do fundo do Pacífico suba. O que acontece quando nós temos o El Niño? Esses ventos, eles deixam de atuar. Então não tem essa mistura. E a água ela vai ficando ali e se aquecendo, né? Você não tem essa troca da água no Oceano Pacífico. Então, por isso que tem a configuração do que nós chamamos do El Niño. O segundo ponto é a circulação, porque as pessoas podem perguntar, mas o que o Oceano Pacífico tem a ver com a Amazônia? Né? Nós temos uma circulação que ela é no sentido leste-oeste, que nós chamamos de célula de Walker na climatologia. Então, o que é isso? O oceano, ele geralmente tem uma temperatura mais baixa que os continentes. Então, o que é o normal? Os ventos partirem do Oceano Pacífico em direção à América do Sul e em direção à Oceania. Nos continentes, né, sobre a Amazônia, ele sobe,
né, com o processo de subida do ar, ele se resfria, forma a nuvem e chove. Esse é o processo normal. Quando eu tenho o aquecimento do Pacífico, eu inverto a circulação. O ar, em vez de ir em direção aos continentes, ele vai em direção aos oceanos. Então, sobre a Amazônia, ao invés de eu ter o ar quente e úmido subindo, no processo de subida ele se resfria e chove, eu tenho o inverso. Eu tenho o ar das altitudes mais elevadas descendo, e aí quanto mais alto, mais seco o ar. Então eu tenho um ar seco descendo, e no processo de descida, o ar sofre o que nós chamamos de compressão adiabática, é como se ele fosse apertado. E no que ele é apertado, eu aumento o grau de agitação das moléculas. E o que é a temperatura? A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, o ar seco desce e esquenta, inibindo qualquer tipo de formação de nuvem, e aí não vai ter chuva. Então, é isso que o El Niño causa aqui para a Amazônia. Então, é por isso que quando nós temos El Niño, nós temos essa seca terrível na Amazônia. Existe alguma relação comprovada, né, entre a intensidade deste El Niño e essas mudanças climáticas assim, antropogênicas, esse quadro que... Quando a gente discute essa mudança do clima, o que chama muito a atenção? E Cuiabá é um exemplo interessante disso. A mudança do clima, ela se caracteriza pela ocorrência de eventos extremos. E eu vou dar um exemplo muito básico de temperatura em Cuiabá. A estação meteorológica de Cuiabá, convencional, ela começou a medir temperatura em 1912. Até 2009, Cuiabá nunca passou de 42 graus. Quase 100 anos. Em 2010, tem o primeiro registro de 42, acima de 42, foi 42,3. Depois, esse 42 começou a acontecer. Se normalizar. Isso. Até chegar a 2020, quando nós temos o primeiro registro de 44 graus. Então foram 108 anos de medidas até ter o primeiro registro de 44 graus. E entre 2020 e 2024, né, 2025, se eu quiser pegar, eu tenho esse 44 acontecendo mais 3 vezes. Aí pensa, né? Um dado que nunca ocorreu em 108 anos, de repente em 5, 6 anos ele ocorre 3 vezes. Então, em clima, isso é algo muito impactante. Ainda mais porque se você pensar que até 2009 não chegava nem a 42. E nós já estamos em 44. Isso me remete a uma pergunta inevitável. Existe uma tese de que, em algum tempo, em algumas poucas décadas, Cuiabá seria uma cidade inabitável por conta do calor. É verdadeiro isso, professor? Olha, eu acredito que vai ficar muito difícil morar em Cuiabá para quem for muito pobre. Né? Porque, assim, quando eu penso em algo inabitável, me vem na cabeça a Lua. Né? Certo. Vem na cabeça a Lua. Por quê? Porque, assim, primeiro, entender que Cuiabá não é a cidade mais quente do Mato Grosso. Nós tivemos registros de temperatura em Poxoréu e em Nova Maringá com temperaturas superiores a Cuiabá, lá em 2020. Né? Então, assim, primeiro, desmistificar um pouquinho essa ideia que Cuiabá é a cidade mais quente do mundo e etc. Tá? Segundo, que existem lugares que são mais quentes e que as pessoas vivem. Nós vemos aí, por exemplo, no deserto, né, o pessoal vive e tal, mas, sobretudo, alguns países do Oriente Médio, que o pessoal fala muito Dubai, Catar, cidades no deserto, você vê que existe uma quantidade de recurso muito grande para que as pessoas fiquem lá. Então, quando eu penso e quando se ouve falar em Cuiabá inabitável, eu acredito que ela vai ficar cada vez mais difícil para quem não tem condições de morar. Para quem for pobre. Para não ter ar-condicionado. Porque, imagina, a pessoa mora numa situação, né, de pobreza, numa casa pequena e geralmente não tem quintal sombreado. Né? Até porque, se você observar... Telha de amianto. Isso, essas telhas, né, que fazem com que você tenha um aquecimento maior, né?
você tem um quintal concretado. Então, tudo isso favorece você criar um ambiente muito mais quente que o normal, porque quando nós falamos de temperatura de 42 graus da estação meteorológica, de 44 graus na estação meteorológica, eu estou falando de uma temperatura que foi medida numa área gramada e que o termômetro estava na sombra. Não é 2 horas da tarde no cruzamento da Isaac Povas com a prainha, que a temperatura com certeza vai ser muito maior. Sem contar a sensação térmica que é. Sem contar a sensação térmica, que aí depende um pouco da umidade, né? Como os picos de calor aqui estão muito associados a tempo seco, a sensação térmica não vai ser muito diferente da temperatura registrada, porque vai estar seco. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, 44 graus, com umidade de 70% a 80%, a sensação poderia chegar aí aos 60 graus. Existe uma expectativa, o senhor falou isso em uma outra entrevista, essa região do Centro-Oeste, a partir de agosto, deve sentir mais fortemente o impacto desse super El Niño. Quer dizer, as pessoas vão identificar, né? Como se fosse... Está nevando, não é nevando? Está caindo fogo aqui, como é que é isso? Então, o que acontece? Ele está se configurando por agora. Então, aqui nós ainda não estamos sentindo os efeitos. Aliás, a gente tem um período de temperaturas agradabilíssimas, né? Está amanhecendo aí nos 20 graus. Então, na verdade, como nós ainda estávamos em maio, né, chegando em junho, é uma outra coisa que às vezes a imprensa publica, mas assim, sempre maio deve registrar as temperaturas mais elevadas de janeiro até maio. Junho vai registrar a temperatura mais alta que maio. Julho vai registrar a temperatura mais alta que junho. Porque nós estamos no período de inverno, que é o período seco nosso. Então, o que deve acontecer agora? O que a gente chama a amplitude térmica deve aumentar, que é a variação da temperatura no mesmo dia. Então, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, ela deve aumentar agora. E como nós ainda estamos como sofrendo os efeitos da laninha, que atuou até agora, então nós tivemos, por exemplo, agora, em maio, 2 frentes frias muito próximas. Verdade. Né? Então, isso remete à população que até parece que está muito diferente, porque nós viemos aí de 2019 a 2024, foram 6 anos terríveis, muito secos, muito quentes, né? Então, esse ano que a chuva se aproximou do normal, muita gente está com a sensação que está chovendo demais, né? E não. E aí, outra coisa importante, a estação seca nossa, de maio a setembro, nós temos 10% da chuva anual. E essas chuvas ocorrem basicamente por conta da atuação de frentes frias. O que acontece? O que se espera? Nós devemos ter essas entradas de frentes agora, que nós tivemos, só que tudo indica que de julho para frente nós não devemos ter a atuação dessas frentes. E é exatamente a ausência dessas frentes que faz com que nós tenhamos longos períodos desse aquecimento, é que nós vamos começar a sentir os efeitos, sobretudo com o atraso da estação chuvosa. Professor, o que muda exatamente? Quer dizer, a partir do momento que nós temos essa situação, que as chuvas não vêm na floresta, né? Esse regime de chuvas é afetado. Isso afeta a nossa agricultura? Com certeza, sim. Todos os anos que tem o El Niño, nós temos um impacto direto na agricultura. Mas deixa eu lhe perguntar, antes de o senhor avançar na sua resposta, porque eu conversei há pouco com um parlamentar, que estava, o deputado Carlos Avalone, que é interessado também nesse assunto, acompanha e participa, enfim, da questão das queimadas, das brigadas, dos bombeiros, enfim, tem uma atuação forte nessa questão do clima. Ele fala o seguinte, que os produtores rurais vêm enfrentando, apesar de toda essa situação, todo ano há uma expectativa de quebra de safra e nunca acontece. Acaba, no final, sendo uma super safra. Por que esse ano seria diferente? Olha, assim,
o que já aconteceu, né? E eu acho que talvez o que já aconteceu serviu de aprendizado. A última quebra que nós tivemos, e aí foi um ano que teve a configuração do Super El Niño, entre 2015 e 2016, se você pega a safra entre o período anterior e esse, ela dá uma queda significativa, né? E eu me lembro porque em 2016 eu acabei atendendo 2 sindicatos rurais que estavam muito preocupados com uma quebra de safra que eles tiveram do milho, né? A safrinha que eles falam, e como que eles iam se preparar para o mês de setembro, né? E aí, naquele ano, as condições de chuvas até foram favoráveis para o fim do ano, então conseguiram equilibrar. Agora, sim, vem muito do aprendizado, porque nós já tivemos nos anos recentes, né, várias matérias, o pessoal da imprensa noticiando, agricultores que plantaram, a chuva não veio, a temperatura foi acima do normal e eles perderam tudo, tiveram que replantar tudo. Então, acho que o risco maior, né, para o pessoal que vai plantar é exatamente esse, né? Plantar na hora certa. É você saber o momento exato de plantar e se estiver com essa, porque quanto mais próximo da data, o acerto da previsão é melhor, né? Então, quanto mais distante, não dá para falar muita coisa. O máximo que você pode falar agora é que se espera que as temperaturas sejam acima do normal. Ponto. Né? É isso que a tecnologia me permite falar. Eu não posso falar que vai ser tantos graus, tipo, porque ainda está muito longe, né, do período. Então, o que eu percebo é que os agricultores têm se atentado mais para essa questão do calendário, né, verificando o melhor momento para fazer o plantio. Porque se eles plantarem, não chover, e a temperatura for ali 2 graus acima do normal, eles podem perder todo o plantio. E na sua experiência, quer dizer, hoje você falou que tem um aprendizado por parte do produtor rural, quem planta soja, quem planta milho, quem planta, enfim, que faz com que eles acompanhem mais o clima, acompanhem mais essas questões voltadas às previsões. Como é que o nosso agricultor deve se comportar? Principalmente o grande produtor, aquele que exporta soja, exporta outras... Que tem contratos, etc. Uhum. Ele deve esperar um sinal verde de quem cuida do clima ou não? Olha, o que acontece quando nós falamos da chuva no El Niño? As chuvas, elas tendem a ser muito irregulares. Isso dificulta muito precisar o local exato de onde ela vai cair. Né? Acho que o maior desafio que acaba tendo, né, para quem trabalha desenvolvendo os modelos de previsão, é você conseguir fazer o acerto, porque não dá. Você vê, por exemplo, quem gosta de assistir, por exemplo, corridas de automóveis, você vê lá que algumas corridas o pessoal tem um radar que eles monitoram em tempo real a nuvem vindo. E eles fazem a previsão e assim, às vezes a nuvem muda de caminho, né? Às vezes a nuvem muda de caminho, né? Então, isso é um cuidado que aí o agricultor ele precisa ter, principalmente quando a gente pega uma grande área do estado que não tem estação de superfície. Porque imagina, como que você modela, né, faz modelo de previsão para um lugar que você não tem dado de referência nenhum da superfície? Por isso essas regiões produtoras, elas têm esse problema? Então, você tem ainda, ao meu ver, embora o Ministério da Agricultura tenha instalado várias estações automáticas, né, no estado esse ano, mas eu acho que a cobertura ainda não está boa. Né? Assim, é claro que tem uma questão de logística, a questão de recurso acaba que eu não vejo como o grande problema, mas só vou te dar um exemplo do que aconteceu em Primavera do Leste, né, quando eles me chamaram lá. Eu expliquei como que funcionava as limitações da previsão, né, porque as pessoas precisam entender que a previsão tem um limite,
né? E que não adianta eu Não querer... não é como horóscopo, né? Mas não, ela tem um limite, porque, por exemplo, quando eu falo que existe uma previsão de chuva em Cuiabá, você tem um raio de 30 quilômetros no entorno da estação de superfície, e em qualquer ponto que chover, a previsão, do ponto de vista científico, está certo. Ela acertou. Só que quando eu pego 30 quilômetros, tipo, pode ser que não vai chover onde você tá, ou onde eu tenho a minha propriedade. Aí você imagina, por exemplo, previsão para Chapada, que não tem estação de superfície. Não tem como fazer. Não tem. E assim, é uma coisa que a gente que... O pessoal que... Então, quando você olha lá no clima-tempo, nesses Chapada, põe a cidade, aí previsão e tal. Então, mas aí tem que entender que eu não tenho uma estação de superfície que serve de base para me orientar. Né? Você vai ter a estação de Campo Verde, né? que assim, pela altitude vai estar ali mais ou menos, né, próxima, mas nós temos essa limitação. Muito bem. Bom, aí a gente estava falando da questão da chuva, né? Qual que é o grande problema? As chuvas param de acontecer, porque assim, esse regime de chuvas é fundamental para a agricultura. Sim. Você vai plantar no começo da chuva para que a semente receba a água da chuva e que assim se desenvolva, né? Que é mais ou menos isso. Então, essa movimentação ela costuma acontecer a partir de setembro. Final de setembro, Final de setembro, outubro, que começa... Mas nós já tivemos anos da chuva começar em novembro. E aí é prejuízo. Aí é um problema muito sério para quem Esse ano é possível acontecer isso? Então, esse ano, o que se espera é que nós tenhamos aí um início de estação chuvosa muito irregular. E a irregularidade pode, por exemplo, nos dar uma ideia um pouco falsa. Porque, por exemplo, pode ser que um único evento muito volumoso seja o evento do mês inteiro. E aí, quando eu pego o volume de chuva do mês, eu falo, pô, até que não choveu tão mal, só que choveu uma vez só. E aí, por exemplo, em vez de dar igual esse chuvão que deu agora em fevereiro, né, que foi 90 milímetros, isso, 90 milímetros. Para o agricultor, não é interessante uma chuva dessa. Né? Para o agricultor seria interessante que ao invés de uma chuva de 90, eu tivesse ali 3 chuvas de 30 milímetros, né? Pensando que, entendendo que 1 milímetro significa 1 litro de água por metro quadrado de área. Então, e aí quando você tem uma chuva muito intensa, fora o dano que você vai causar no solo, quando eu tenho temporal com muito vento, né? Eu tenho dano no solo, na planta. Perde uma bocada de coisa. O prejuízo é grande, né? O prejuízo é grande. Mas, bom, essa irregularidade, então nós estamos imaginando que é possível que essa chuva atrase. Nós não vamos ter a chuva do caju? Então, essa chuva do caju é uma dúvida. É um mito? Não, na verdade é uma coisa mais cultural, né? Que tá ali, porque se você pensar, por exemplo... Deixa eu lhe falar, eu estou aqui já há 40 anos no Mato Grosso. E essa chuva do caju, é a primeira chuva que vem, a primeira chuva mais forte que vem lá em torno de meados de setembro, né? Na verdade, assim, abre a temporada de chuva, mas ainda não é aquela chuva diária, aquela coisa. Né? E esse ano nós podemos ter a chuva do caju depois do caju, porque aí o caju não amadurece, não vira fruta. Tem essa, tem outra também que o pessoal fala, a questão da chuva da manga também, que o pessoal, que seria um pouco antes. Antes, que vem a florada da manga, para preparar a manga para dezembro. Ali, como você pensar ali, o pessoal às vezes fala da chuva da manga ali por volta de agosto, início de setembro, pelo período, geralmente é uma chuva associada à frente fria, né? Então, e se for mesmo, né, que está no cultural das pessoas, existe a probabilidade da gente não ter ela esse ano. Porque como é o ninho, tudo indica que por volta de agosto e setembro, é bem raro a gente ter uma frente fria conseguindo chegar aqui. Porque ao mesmo tempo que ele causa a seca na Amazônia, nós vamos ter um excesso de chuva na região sul. Podemos ter enchente para o sul. E aí nós podemos ter uma série de problemas, né, lá na região sul.
ao mesmo tempo que vai ajudar a encher os reservatórios das hidrelétricas, você tem uma série de problemas que podem ser ocasionados por conta desse excesso de chuva. E todo ano, né, por exemplo, aquele ano que teve as grandes enchentes lá no Rio Grande do Sul, foi um ano de El Niño. Eu estou entendendo que o senhor acompanha, professor, essa questão da produção agrícola por conta dessa questão climática. Então, é setembro que começa mesmo o plantio, né? Geralmente eles plantam isso. Geralmente eles começam a plantar meados de setembro. E aí depende da região, porque o que acontece, Mauro? No Mato Grosso... Porque são dois problemas, né? Deu atraso no plantio e depois pode ter atraso na colheita por conta de chuva. Foi o que aconteceu esse ano, né? O excesso de chuva em março e fevereiro, o pessoal ficou... Porque não dava para colher com a chuva que estava tendo, né? Aí você imagina, você teve dificuldade agora para colher e tudo indica que você pode ter dificuldade para plantar. Então, os agricultores, eles estão numa situação, assim, um pouco delicada. Né, delicadas nesse sentido, do cuidado e de não poder errar. Nós estamos falando até agora do agricultor e o pecuarista. Tem problema? Tem perspectiva de ter dificuldade? Olha, da mesma forma que, as plantações elas sofrem com a seca e com o calor, eu acho que os animais vão sentir mais ainda, né? Principalmente porque as fazendas de pecuária aqui têm o costume de ser totalmente aberta, né? Extensiva, né? E você vê, assim, poucas opções de sombra para os animais, né? Então isso pode causar, além de que um pasto muito seco, se uma vez tiver um incêndio iniciado, para propagar é muito rápido. Muito rápido, né? E aí perde o controle, que foi o caso de 2020, né? Onde fazendas de pecuária estavam... Sofreram Pantanal. O incêndio começou em fazendas ligadas à pecuária. E aí perdeu o controle. O uso de pivôs também é um negócio que não dá para contar muito, né? Porque os rios que fornecem essa água baixam, provavelmente vão um problema bastante. porque e aí assim a Secretaria de Meio Ambiente que é quem controla a questão das outorgas, né, que o agricultor tem que pagar para o Estado. E aí tem uma questão importante que é o nível do rio, né? Você tem se a quantidade de água que é retirada é maior do que a quantidade que o rio consegue repor, você vai ter problema porque vai começar a baixar o nível do rio. As cidades que dependem desses rios podem ser afetadas, né? Nós tivemos um exemplo gritante agora há pouco tempo em Tangará da Serra, alguns anos atrás, de que o rio que abastecia a cidade, não tinha mais como pegar água dele, né? E aí o Estado precisa ter uma discussão muito séria na regulamentação do uso dos pivôs, porque senão daqui a pouco vai ter que escolher, né? Se a água vai para a população ou vai para o plantio, né? Deixa eu lhe perguntar uma situação que me parece muito preocupante nesse processo todo. A gente fala dos problemas, das dificuldades econômicas, que para Mato Grosso realmente é um problema, né? Sim. Um estado que depende do agronegócio, a economia muito lastreada no agronegócio, não tem uma alternativa que sustente o Estado realmente além do agro, quer dizer, tem, mas não no peso que tem o agro, né? E aí, assim, a gente percebe que há o que fazer, porque nós chegamos assim, a mudança do clima está acontecendo no mundo inteiro, no planeta, não se vê governos empenhados efetivamente em controlar efeito estufa, em buscar os caminhos de priorizar a sustentabilidade, principalmente em países como os Estados Unidos, países mais industrializados, a Europa, que usa carvão até hoje, enfim, tem uma série de situações e acaba trazendo a responsabilidade toda para nós. Tem um lado bom que nós viramos o grande produtor de alimentos do mundo, né? Sim. Viramos o celeiro do mundo, de uma certa forma, por conta dessa situação criada, mas nós já estamos sofrendo as consequências da irresponsabilidade de todo mundo, né? Do mundo inteiro.
Até quando, professor? O senhor acompanha isso como climatologista? Olha, o senhor acompanha essa situação? o que eu vejo assim, que me preocupa é porque suponho que se nós zerássemos a emissão de carbono agora, nós começaríamos a sentir os efeitos disso daqui 700 anos. Meu Deus. Sério, professor? Por conta do tempo de residência do CO2 na atmosfera. Então, ele vai um tempo até a atmosfera se reorganizar. Então, eu acredito que esse talvez seja a maior dificuldade que nós temos de compreender que o que nós fizermos hoje não é para gente. E saber que temos que fazer. Isso. Mas já é, né, professor? Porque esse clima, esse aumento de temperatura, que a gente já está observando, que já está provocando tragédias no mundo inteiro, ora aqui, ora no Japão, ora não sei. Quer dizer, nós estamos provocando um desequilíbrio que está visível, só não enxerga quem não quer. E onde entra a responsabilidade humana? Nunca na história, que é o que diferencia das outras mudanças climáticas que aconteceram no passado, nunca houve tanta alteração do clima, tantos extremos em um período tão rápido. Pois é isso que eu estou falando. Houve um aceleramento. Em 50 anos, nós tivemos uma aceleração, né, um aumento dos eventos extremos e um novo patamar de temperatura. E aí eu volto a pegar Cuiabá como exemplo, porque hoje, se chegar no 42, tá bom. Tipo, se ficar no 42, tá bom. Nós sobrevivemos. Nós chegamos nesse ponto, né? E as pessoas ainda insistem em negar que não, porque quando nós pegamos para entender as mudanças do clima, não está aumentando só a temperatura máxima, tem feito menos frio. É verdade. Está cada vez mais raro em Cuiabá temperaturas abaixo de 10 graus. Se você pensar que na década de 70... Chapada ali a gente consegue. Ali em 75, você fez 3,3 aqui em Cuiabá. Olha, eu já peguei em Cuiabá, subindo o rio, vindo de Barão para cá, 5 graus. Frio pra caramba. Frio, né? Então, mas uma temperatura de 3 graus, por exemplo, a última vez que foi registrada foi ali no início dos anos 80. Na década de 50, a gente teve registro na casa de 2 graus. Só que quem nasceu em 1990, por exemplo, nunca viu. O maior frio da vida que ele já viu aqui em Cuiabá foi agora em 2021, quando fez 5,4, que deu geada em Poconé, em Pedra Preta. Tal. Ele nunca tinha visto um frio daquele. Olha, eu queria falar um pouquinho de um outro aspecto. A gente falou da agricultura, da economia, da dificuldade que isso pode ocasionar para a nossa produção agrícola e também para a pecuária. E eu queria falar um pouquinho da saúde pública, sobretudo em relação a Cuiabá. Cuiabá tem uma característica que não é Chapada, que não sofre tanto com esse calor extremo, embora possa sentir, mas Cuiabá já melhorou muito. É bom que se diga que o controle das queimadas na região já melhorou muito. Eu me lembro, em 85, quando eu cheguei aqui, quando deu o mês de agosto, Cuiabá estava coberta de uma névoa de fumaça, de fuligem impressionante, porque tudo queimava. Chapada queimava, o entorno, a Baixada queimava, sem contar as queimadas que vinham do norte, do nortão, que vinham pelo vento, pela chuva, enfim. E era um problema, né? A gente vivia e isso permaneceu durante muitos anos, acontecendo anualmente. Hoje já, não é que não aconteça, mas o ar já não é tão poluído de fumaça, de queimada. A qualidade do ar, ela vai depender muito do ano. E aí eu falo porque eu monitorei partículas inaláveis aqui em Cuiabá em 3 períodos, tá? 2006, 2008, 2009 e 2019. Não fiz mais porque a instrumentação é muito complicada, né? Eu fiz no meu mestrado, doutorado, né? E o que acontece, Mauro, que é um problema que as pessoas não entendem. No período seco, né, sobretudo quando eu tenho a ação de queimadas, as concentrações de partículas inaláveis em Cuiabá são maiores que São Paulo, capital. Nossa, ainda agora, esse ano, ano passado? Porque o que acontece?
Porque lá, a principal fonte de emissão é veicular e indústria. E veicular e indústria, você atua muito diretamente para controlar a emissão. Você melhorou a qualidade do combustível. Pega o combustível da década de 80 e pega o combustível de hoje, né? Hoje o combustível é muito melhor, tem uma qualidade muito melhor. Biocombustível, né? Isso, Tem muita presença, né? O gasol, que eles falam, né? Que é a nossa gasolina que tem lá o percentual de álcool e que cada vez que dá um problema, o governo quer aumentar um pouquinho mais a quantidade de álcool na gasolina. O que não é ruim, né? Sim, mas do ponto de vista da sustentabilidade. Sim, né? e o que aconteceu, né? Você teve um aumento da frota e você não aumentou a emissão, porque você melhorou a qualidade do combustível. Nas indústrias, né, você tem lá, elas são obrigadas a adotarem sistemas de controle de emissão, que não tem como o cara botar uma indústria nas costas e sair com ela por aí. Tipo, ela é fixa, Tem né? uma prova do que o senhor está falando, uma coisa absolutamente correta, é Cubatão. Cubatão, há 30 anos Melhorou atrás, era talvez a cidade mais poluída do planeta. Era um negócio, né? Era uma nuvem década de negra, 80 né? era um problema muito sério. Hoje você passa, melhorou. Outra coisa. E aí, no nosso caso, é um problema, porque a nossa principal fonte de emissão são as queimadas. Nós não e aí não tem como resolver o combustível, não tem como melhorar a emissão industrial. O pessoal fala, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Não queima. Tipo, até porque... Mas diminuiu, o senhor concorda que diminuiu? Então, depende, isso tem variado muito de um ano para o outro. O que a gente verifica? Anos que são mais secos tendem a ter mais focos de queimadas. Ou um ano que tem muita queimada, o outro ano geralmente tem menos. A fiscalização aumenta, né, por conta dos problemas. E qual que é o problema de se queimar que nós temos nesse período da seca? Nós temos nós chamamos em clima uma continentalidade muito forte em Cuiabá, que é a distância do oceano. Então, Cuiabá, no período seco, se comporta como um deserto, até para explicar um pouquinho do friozinho que você está sentindo de manhã. Que ela é muito quente durante o dia, à noite ela se resfria, o calor é perdido para a atmosfera. Como eu não tenho umidade, o vapor de água segura o calor aqui, que é o efeito estufa que a gente conhece, né? Então, a superfície se resfria muito. E, como ela fica muito fria, forma uma camada de ar frio sobre ela, que é o que nós conhecemos como inversão térmica. E esse ar da inversão térmica é uma camada de ar frio, denso. É como se fosse uma tampa. Por isso que não dispersa. A poluição não sai. Exatamente, por isso que não dispersa. Imagina uma panela que está saindo fumaça dentro dela e você põe uma tampa e continua saindo fumaça. Continua evaporando, só não sai, então ela não sai. O pessoal fala, mas o que a gente faz? Não tem o que fazer com a inversão térmica. Para de queimar. Tipo, isso é um problema sério, porque aí afeta a saúde de todos nós. E aí, as partículas inaláveis, sobretudo, que são aquelas partículas que a gente respira e que vai dentro do alvéolo do pulmão, elas causam uma série de problemas cardiorrespiratórios, até neurológicos para a população. E você observa como isso acaba estourando na saúde. Porque no período seco, quando eu tenho um agravamento de queimada, você pode olhar como que é o perfil dos atendimentos nos pronto-atendimentos, nos postinhos de saúde. Está todo mundo com inalador. E temos outro problema que dá para perceber já hoje. As viroses, as diferentes gripes, as cepas diferentes, elas já estão combalindo as pessoas. Hoje já tem muita gente, crianças principalmente, né, sofrendo pneumonias, etc., por conta desse outro lado. Né? Se junta isso com as queimadas, deve ser um caos. Então, por exemplo, houve uma melhora, né? Que o Estado, por exemplo, agora ele já começou a implantar, e você tem em vários lugares do Estado, as redes de estações de monitoramento da qualidade do ar. Sim. E isso é uma coisa boa, embora Mato Grosso demorou muito, porque a previsão para que os estados montassem a rede de monitoramento da qualidade do ar é da Resolução 3 do CONAMA de 1990. Então, o estado demorou mais de 20 anos, né, para mais de 30 anos. Mas já temos estações suficientes. Já tem. Eles
está em implantação, né? Inclusive, uma daqui de Cuiabá é dentro da UFMT, lá com o programa de Física e Meio Ambiente, que é o pessoal que está junto com a SEMA, instalando e operando os dados. Então, isso para mim é uma coisa muito importante. E o que essas estações produzem de Elas conhecimento? fazem o monitoramento da qualidade. E o interessante, né, que até o pessoal me informou, que os dados são abertos. Então, você pode entrar, eu só não sei se é no site da SEMA, né? Muito provavelmente é no site da SEMA que deve estar. Que você entra lá e você tem o acesso para saber como que está a qualidade do ar nos municípios onde já tem instalados. Aí eu não vou saber também te falar quais são, né? Quais são os que já estão instalados. Como professor, como cientista, obviamente, observa tudo, né? Ainda mais do que diz respeito, de alguma maneira, ainda que indiretamente, à sua atividade. Por que nós temos essa cultura de queimar terreno baldio, de pôr fogo no quintal, juntar as folhas num montinho, meter fogo, sabendo que isso é errado? Olha, a queimada, ela é o método de limpeza mais barato que a gente tem diário. Acho que esse é um grande problema que a gente tem, inclusive, né, no próprio setor agrícola. Embora no pessoal da agricultura você tenha um número muito pequeno de pessoas que fazem isso, só que o problema é que o estrago é muito grande, né? E acaba impactando aqueles que trabalham corretamente. Quando a gente vem para a cidade, né, nós temos essa cultura, né, de que tem um certo mito de que o cerrado precisa ser queimado. E é mito mesmo? Então, estudos controlados... Eu vou lhe só dar uma... Porque, assim, o que a gente observa... Eu tenho casa de Chapada, Sim. Eu moro lá e aqui, gosto muito de estar nas duas cidades, e a gente sabe a diferença que tem entre no período de chuva e período de seca. E eu me impressiono todo ano com a capacidade de regeneração do cerrado, né? Toda vez que termina, quando vem a primeira chuva, já mudou completamente. A estrada já começa a mudar imediatamente. No dia seguinte, a gente já vê verde né? E não é isso, não. Olha, essa coisa de vir mais viçoso, vir mais forte, vir mais... Mas qual é o problema, né? O que a literatura mostra? Os estudos que já foram feitos, controlados, né, onde eles pegaram uma área de cerrado e isolaram duas áreas de cerrado de porte florestal e queimaram sistematicamente por um período. A terra fica mais pobre? O porte florestal vira um cerrado aberto. Baixo. Ele perde. Se ele for queimado com uma certa frequência, ele vai perdendo o vigor da vegetação. Né? Ele, por exemplo, se é um cerrado de porte florestal, que é o cerradão que o pessoal fala, ele tende a se transformar num cerrado mais minguado, né? Eles falam assim para as pessoas entenderem. Mas isso explica, por exemplo, que áreas começam a ficar mais desérticas, ou mais arenosas, ou mais pobres. O cerrado naturalmente ele se dá numa área que o solo é um pouco mais arenoso, geralmente, mais pobre, né? Mais pobre. Tanto que as raízes são muito profundas, né? E uma vez que você queima, né, o calor na superfície faz com que a terra, o solo se dilata e se contrai. E isso provoca fissuras, rachaduras, que depois com chuva favorece a erosão. Então você tem uma série de questões que acabam interferindo, mas sobretudo, né, se você queima um cerrado com frequência, você vai mudar o porte dele. Embora uma vez pareça que, nossa, ele ficou vigoroso, mas se você fizer isso todo ano, você mata ele. Mas está acontecendo há quanto tempo? Milhares de anos está acontecendo essa coisa do cerrado aqui. Por isso que a gente, talvez seja daí que vem esse mito, porque é uma resistência enorme, né? Sim, mas uma coisa é a vegetação sofrer uma queimada a cada 5, a cada 10 anos. Agora, os testes controlados que foram feitos mostram que se você queima todo ano... Porque esse trecho queima todo ano. Tem ano que não queima, né? Tem ano ou não queima na mesma extensão. Tem ano que acaba que não queima, né? Mas geralmente a gente identifica mais quando as queimadas ocorrem próximo às rodovias, né? Professor, a gente está chegando no final do programa e eu queria antes
levantar duas questões. Primeiro, como é que eu ainda estou dentro daquele time de privilegiado que dorme com ar-condicionado, acorda, entra no carro, liga o ar-condicionado, vai para o trabalho, chega do trabalho, fica no ar-condicionado. Então, eu sofro um pouco menos os efeitos do calor, né? Evito, ando mais à noite, fora de casa, evito durante o dia, até não tem tempo para andar na rua durante o dia, né? Mas eu sei como é o sufoco de passar eventualmente na rua durante esse período de seca e até como é a noite, porque as noites ficam sufocantes, né? Sim. Fazer atividade física é um negócio que fica mais difícil, porque está muito seco, tempo seco, enfim, é difícil. Como é que o cidadão comum que vive aqui em Cuiabá, que vive em Mato Grosso, deve se preparar para enfrentar uma temperatura de 42 graus para cima? Olha, se possível, evitar se expor a essa temperatura, né? Porque quando a gente fala, igual nós conversamos antes, né? Quando a gente fala de 42, na estação meteorológica, é numa superfície gramada, né? O termômetro não é com sol incidente. É muito diferente de você estar andando ali no centro, né? Ali na prainha. No cruzamento da prainha com a Isaac Povas ali, vamos colocar assim. Então, assim, se possível, e eu falo se possível porque nem todo mundo pode, né? Não se expor, né, a esse calor que nós temos em Cuiabá. Que nós temos uma periferia grande, com muita gente pobre. Pobre que eu digo assim, que tem uma habitação que não é exatamente adequada para esse O que se percebe nos bairros que tem uma população mais pobre é que você tem um adensamento muito maior das casas e você tem menos área verde, né? Inclusive os quintais, como a pessoa vai construindo como dá, vai fazendo os puxadinhos como dá, porque não tem outra possibilidade, você não tem uma política de habitação urbana decente, né? A nível, né, de prefeitura, estado, união, né, e tem um déficit enorme, as pessoas fazem o que elas podem, o que elas dão conta. E nessas, inclusive tem um trabalho de um servidor do IBGE, inclusive, que ele chegou de registrar temperaturas numa casa dessa, na periferia, assim, meia-noite lá acima dos 35 graus. Aí você imagina a pessoa, né, exposta a isso. E aí, voltando à questão da Cuiabá inabitável, para essa população, né, mais vulnerável e que tem menos capacidade de dar resposta a esse evento extremo, porque ela não tem o ar-condicionado, muitas vezes ela não tem nenhum ventilador, né? O que a gente costuma fazer é jogar água, né, para amenizar um pouco a secura, né, toalha encharcada que amanhece escorricada, né? Não é isso que a gente verifica? Bacia que amanhece seca. Isso, então, infelizmente, essas pessoas, e aí a grande preocupação que se tem hoje é que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, essas que têm menos capacidade de responder a isso. Então, muito provavelmente as pessoas que vão mais ter problemas com infarto, né? Então, doenças em toda hora. E aí tem uma preocupação das ondas de calor com os picos de infarto, né? Se há de fato mesmo uma relação, né? E como que isso tem ocorrido em Cuiabá. E o grande problema que eu vejo é para a população mais pobre, que não tem acesso a isso. E, inclusive, da última vez que me chamaram na Câmara, vieram me perguntar o que a gente pode fazer para ajudar nessa questão do clima. E aí eu respondi, acho que eles não gostaram, bom, vocês parem de diminuir o tamanho mínimo do lote urbano, porque isso é por lei municipal que vocês aprovam. E hoje está em 70 metros quadrados o lote mínimo em Cuiabá. Em algumas situações, inclusive eles falaram que mas foi por conta de um pedido do MP e etc. Só que se eu tenho um lote de 70 metros quadrados, como que eu quero discutir que o quintal tem que ter sombra? Não cabe uma árvore numa casinha de 35 metros, 40 metros. Então, assim... Eu acho assim,
que nós temos um problema prático, que é o seguinte: não adianta você ter lote de 200 metros, como sugere o prefeito, mínimos, e você não ter a condição de ter a casa, porque o empreiteiro não vai comprar aquela área, vai ficar muito caro, não viabiliza o financiamento, quer dizer, é um outro problema. Não tem a política de habitação. Não, e assim, é um problema. Você tem a Minha Casa Minha Vida, mas tem limite de custo e preço, senão você não consegue quem faça. Né? Então, tem que ser razoável. Não pode nem ser de 70 e talvez não possa ser de 200. Mas tem que encontrar um caminho, né, de você ter uma casa de pelo menos 70 metros num terreno que sobe mais 70, né, para você ter um quintalzinho, um tanque cuiabano. Né? Você sabe o que é um tanque cuiabano? Não. Sabe? Não. Nas casas cuiabanas, assim, eu tomei muito banho nisso, que eu estou aqui só 40 anos. Tem as caixas d'água. Embaixo das caixas d'água se constrói um tanque, se fecha os pilares do teto, faz um tanque, e aquilo fica cheio de água. Como se fosse uma caixa d'água aberta, né? Uma caixa d'água aberta e uma caixa d'água em cima. E aí eu acho que se refrescava, na cidade de Pescador, casa de Martaúna, onde eu morei logo que cheguei aqui. No quintal tinha isso, e calorão, né? Criançada toda dentro da água. A Cuiabá mais antiga, ela era mais adaptada preparada, né? ao calor. Né? E aí o progresso, as novas tecnologias de construção têm feito com que a gente crie uma cidade que naturalmente é quente, a gente tem feito ela ficar muito mais quente. Mas eu fico besta de ver o tanto de prédio e casas que tem em Cuiabá com vidro. Fachadas inteiras de vidro. Não tem como uma pessoa cozinha lá dentro. Eles querem pegar o modelo europeu e botar no nosso clima. E não bate. Uma crítica que eu faço muito grande é o Parque Tianair. Não existe um parque de concreto em Cuiabá. Né? Aí vem, mas é um parque noturno. Só que, se você vai lá durante o dia, e geralmente quando eu atendo a imprensa, eu gosto de marcar a entrevista lá 2h da tarde. Porque é um negócio terrível. Para as pessoas entenderem, né, o que significa aquele espaço. Você não vê ninguém lá durante o dia. Né? E aí, estão dentro d'água. Sim, ou escondida em algum lugar. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, porque o pessoal quer pegar esse modelo de país frio e adotar para um lugar que não tem como. Professor, infelizmente, eu ia falar ainda de chuva artificial. É possível isso? Olha, é possível, né? Eu desconheço que isso já foi feito aqui no Mato Grosso, não sei se já foi feito, mas basicamente é o quê? É você bombardear na atmosfera o que nós chamamos de núcleos higroscópicos. São partículas sólidas de um sal, né? E onde a gota de nuvem, ela se abraça, né? Ela vai se formar no entorno desse núcleo. Então, eles bombardeiam os núcleos higroscópicos para forçar a condensação e a formação dessas gotas. Existem alguns lugares que fazem, né, mas eu desconheço que isso seja feito aqui no Brasil. Muito bem. No Brasil não, desculpa, aqui no Mato Grosso. Muito bem, vamos ficando por aqui com Nossa República, agradecendo muitíssimo a sua participação. Foi uma aula, aproveitamos, claro, né, tivemos uma aula aqui de climatologia e externando uma preocupação importante com o Super El Niño. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana, uma outra entrevista tão importante quanto essa. Até mais.